Fala, Investors! Então, mais uma vez aqui, voltando para a nossa aula de hoje, que é sobre mensurar os retornos, né? Essa, eu diria que é uma parte um pouco mais, talvez, complexa para quem está começando a assistir e conhecer como é que funciona as questões do retorno. Então, eu vou tentar não ser tão prolongado, mas também não deixar de passar o que eu acho que é necessário, pelo menos nessa parte do conteúdo, tá? Então, vou compartilhar com vocês mais uma vez aqui a tela, para que a gente possa acompanhar, ok? Então, vamos lá. Bom, então, mensurando os retornos e o hard money, que é o processo de financiamento, né? Então, vou falar um pouco sobre a questão do financiamento, vou dar um exemplo sobre o financiamento. Antes de falar sobre mensurar os retornos, né, mais fortemente aí, a respeito do perfil do investidor. Então, a gente tem o investidor que é conservador, o investidor que é moderado e o investidor agressivo. Muitos investidores moderados se consideram agressivos, tá? E muitos também agressivos, que se considera agressivo, eu diria que é mais moderado. O investidor agressivo, vou até falar inversamente aí, o investidor agressivo, ele vai mais na questão do risco, que é isso que eu vou falar logo em seguida. Então, ele atenta muito à questão do risco para obter mais lucro. Então, eu diria que, resumidamente, o agressivo é mais essa parte aí da questão do risco. Então, ele vai acima do risco. O moderado, ele está no meio termo. Ele nem é o conservador, que eu vou falar em seguida, e nem ele é esse agressivo, porque apesar do moderador desejar maiores lucros, ele também não quer assumir riscos. Tá? Então, por isso que ele fica ali no meio termo. Então, ele quer ter lucro, mas também não quer ter risco. Então, ele fica moderado. Então, ele não vai muito à frente e segura um pouco a questão do investimento. Geralmente, o moderado, ele pensa muito e que muitas vezes acaba perdendo oportunidades, que é a grande diferença do agressivo até, né? Ele primeiro faz, depois vê se dá certo. O conservador, ele totalmente diferente dos outros dois, ele prefere não ter risco nenhum e por outro lado, também até assume que tenha pouco lucro. Para ele, não tem problema ter pouco lucro. Eu vou até falar agora sobre a questão do risco e lucro, que é que faz responder essa questão aí do perfil do investidor. Eu vou mostrar para vocês aqui o que é sobre isso aqui, para vocês entenderem um pouco mais sobre a questão do perfil do investidor e por que chega essa questão de mensurar os retornos, o que tem a ver, né, a questão do perfil com o risco e o lucro. Vou passar aqui para vocês verem. Ok, então o gráfico é parecido com isso, tá? Então, essa linha vermelha aí seria o quanto de risco, né? A pessoa, quanto mais risco, mais possibilidade de ter lucro. Só que se a gente for comparar essas três colunas aí, a primeira coluna do lado esquerdo, né, essa aqui, seria o investidor conservador. Então, ele está ali tendo menos risco, portanto, menos lucro. O moderado está aí, né, nessa coluna do meio. Então, ele nem é o conservador e nem é o agressivo, né? Então, ele fica nessa parte aí do meio. Então, tem menos lucro. Já o agressivo, ele além de assumir altos riscos, ele está sempre colocando mais. Então, ele está sempre em busca de maiores lucros. Mas lembre, toda negociação em qualquer tipo de investimento, independente que seja o que a gente está falando aqui, que é do mercado imobiliário americano, que é o que eu estou passando para vocês, quanto mais lucro, quanto maior for o negócio, lembre-se que maior poderá ser o risco. Tá? Então, está ali numa média de investimento
um pouco mais moderada em alguns momentos, pode ser, de repente, a melhor solução. Que até do meu gráfico, os 8 motivos que o investidor pode falhar, um deles é esse, né? Achar que maior é melhor. Então, a gente que está começando ou que está ainda testando os investimentos, eu diria que é melhor ser um pouco mais moderado, tá certo? Então, isso é o que fala em relação ao perfil do investidor e qual é a relação de risco e lucro, ok? Então, essa parte aí tem muito a ver uma coisa com a outra, do risco e lucro, com o perfil do investidor. Seguindo mais adiante, eu coloquei aqui um exemplo do hard money. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte: qual é a vantagem, né? Qual é a vantagem de se financiar um investimento? Então, eu vou um pouco detalhadamente aqui para mostrar para vocês verem o quanto é possível, dentro de um financiamento, às vezes ser melhor do que um financiamento de uma compra 100%. Então, por exemplo, vamos lá, vamos tentar aqui seguir meu raciocínio. Então, vamos supor que você possua $150 mil para investir. Tá? Então, ao invés de você utilizar todos os seus $150 mil em apenas um investimento feito esse aqui, onde a propriedade, né, nesse exemplo, é $100 mil e a reforma é 50, então o investimento de $150 mil. Então, se você tem $150 mil, eu te dou uma sugestão aqui que a gente pode partir desse exemplo que está aqui, onde, de repente, com $150 mil, você pode participar em 3 propriedades e não em apenas uma. E você sabe que quando a gente tem 3 propriedades ali investidas, as chances de uma acontecer antes da outra é muito grande, né? É bem maior do que a chance de todas realizarem, terminarem e venderem ao mesmo tempo. Então, como fazer isso? Nesse exemplo aqui que eu estou dando, o investimento total é de $150 mil. Então, você vem com um DAO de 30%, ok? E financia 120. Então, nesse exemplo aqui que eu estou dando, o budget total, o investimento total é de $150 mil. Você dá um DAO de 30 mil, uma entrada, né, de 30 mil, e financia 120 mil. Então, o que vai acontecer? Essa propriedade, isso é um exemplo hipotético, tá? Então, essa propriedade, ela de repente é vendida por 200 mil, menos os custos de venda, coloquei aqui 10%, que é comissão do realtor, o closing, a documentação, e sobra 180. Então, o primeiro saldo, 180 mil. Mas você tem que deduzir aqui o custo do financiamento, que eu coloquei aqui 10% desse financiamento, que pode ser menos, né? Se a casa for vendida num prazo menor, esse valor pode ser menor. Mas eu coloquei aqui 10%. Então, o saldo 2 agora, $168 mil. Então, esse é o saldo. Mas você tem que devolver o principal, né? Que é o valor investido. Então, agora, sobra $48 mil. Então, agora é que vem o detalhe que eu quero que vocês atentam para isso. Se vocês tivessem investido nessa propriedade $150 mil, você teria aí um lucro acima de $48 mil, né? Porque você não teria o custo de financiamento, tá certo? Mas, supondo esse valor aqui, você teria aproximado aí 32%. Que mesmo sem o pagamento do custo de financiamento, poderia subir um pouco mais, não subiria muito, né? Talvez aí 35%, vamos falar assim, certo? Então, você teria aí 35% se não tivesse financiado os custos, né, da compra e da reforma da propriedade. Então, você teria aí de 32% a 35% de lucro. Mas, lembre-se que o nosso exemplo aqui, que foi dado, você ficou com $48 mil de lucro, mas, de fato, investiu 30, né? Esses 30 mil aqui foi o que, de fato, saiu do seu bolso, vamos dizer assim, certo? Então, você investiu financeiramente
US$ 30.000 e recebeu 48. Então, isso aqui sobe para um lucro de 60%. Então, olha o que eu estou falando, passando aqui para vocês. Esse exemplo simples que está aí, eu estou falando em 60% em um ano. Estou colocando na pior das hipóteses aí, em um ano, nessa estratégia que eu estou falando. Tá? Então, quando você começa a mensurar o retorno, que é esse o tópico, né? Deixa eu voltar aqui as telas. É esse o tópico que estamos falando. Você percebe que o financiamento, que é o hard money através do banco, é possível ter um lucro consideravelmente maior e melhor do que pegar todo o seu capital e investir em apenas uma propriedade. Então, as chances de você alavancar o teu dinheiro é bem maior. Concorda comigo, né? Faz sentido o que eu estou falando, certo? Então, era isso que eu queria passar para vocês nesse conteúdo, dessa parte de mensurando os retornos. Lógico que eu poderia ser mais detalhado aqui, mas iria demorar muito mais, mas poderia te explicar aqui os números, né, percentuais. Isso fica para um conteúdo mais apurado, que é o curso mais avançado sobre esse assunto, mas apenas para deixar vocês aqui bem claro, a possibilidade de que você, com um capital menor, também é possível fazer um lucro maior, ok? Então, era isso que eu queria passar para vocês nessa parte desse assunto, né? Era isso que eu queria deixar para vocês, mostrar, e eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não quis ser muito longo para não ficar chato, né? O próximo assunto aqui que a gente vai falar, né, do próximo material, os setores de pesquisa e a importância da pesquisa, que é o research. Então, nessa parte aí, eu vou compartilhar com vocês e falar um pouco mais sobre o Zillow, o Realtor e o Trulia. São 3 sites de pesquisas. Eu vou falar para vocês um pouco sobre eles, dizer qual é a importância, onde é que é válido pesquisar e qual momento é bom pesquisar e qual momento não é tão bom, pode até prejudicar em vez de ajudar, ok? Então, obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês, né, nos cursos anteriores, nas matérias anteriores, tem sido bastante visitado, e até a próxima. Tchau, tchau.